agora. Bem-vindos. Deixa eu ver. Primeiro o aluno já está. Vamos então iniciar, né, os trabalhos da sala virtual número 13, agora da tarde. Meu nome é Juliana, né, vou ser a mediadora desta sala. Só para informar, então, que esta sessão ficará gravada, né, para posteriormente ser disponibilizada no YouTube, ao público. Eu vou ler o texto, que é o informativo da GIEP. A Jornada Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, GIEP, é uma realização conjunta das pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação, de extensão universitária e de ensino, além da Gerência de Ensino e Pesquisa, GEP, do Hospital de Clínicas da UFTM. O objetivo principal da GIEP é apresentar os resultados dos programas e projetos de ensino e de pesquisas científicas e tecnológicas, e das ações de extensão com vista a estimular o processo educativo por meio da integração entre ensino, pesquisa e extensão. Em relação às ações extensionistas, são apresentados e discutidos os programas e projetos registrados no ano, incluindo as atividades contempladas pelos programas de bolsa institucional e bolsas externas. Desta forma, a UFTM se propõe a uma formação integral do discente, considerando a complexidade e o desafio face ao conhecimento, à diversidade cultural e à interdisciplinaridade. Então, pessoal, só alguns informes, né, que os apresentadores terão 5 minutos, né, para expor os seus trabalhos, né, tente usar esse tempo, né, máximo, né, para não sofrer nenhuma perda de notas, né, e depois, igualmente, né, os avaliadores terão juntos, né, também 5 minutos para expor as suas considerações. Então, 2 minutos e meio, né, para cada um deles, né. São mais alguns informes que não é necessário assinar a lista de presença, tá? Porque o próprio Google Meet gera essa lista posteriormente, tá bom? Então, apresentadores e ouvintes não precisam assinar nenhuma lista de chamada. E, apesar de não ser obrigatório, nós vamos perguntar de praxe, né, após cada tipo de trabalho, se também o coordenador de vocês estão presentes, tá bom? Mas é só praxe mesmo, porque não é obrigatório eles estarem presentes na sala. E é isso. Se alguém não estiver presente, vai ser deixado para o último, né, da lista, né? Para a gente não perder a ordem e o tempo. Então, vamos iniciar com o trabalho de ID 68, que é Atividades Lúdicas no Museu dos Dinossauros. Será apresentado pela Ive Matayoshi Galvão. Ela está presente, né? Uhum. O seu coordenador está presente, Ive? Não, ele não está. Acho que cortou um pouquinho o seu áudio. Tá, não, certinho, só tranquilo, só de praxe mesmo para poder perguntar. Ive, então, boa sorte, né? Pode colocar a sua apresentação, né? Você terá 5 minutos, né? Acho que cortou um pouquinho o seu áudio, você está ouvindo certinho? E eu estou com um probleminha de conexão, mas ele não está presente. Ah, não, certinho, Ive. Tranquila, sem problemas, tá? Não tem prejuízo, ele não está. Pode iniciar a apresentação? Pode sim. Então, a sua apresentação vai começar às 15h04, tá bom? Vou zerar o cronômetro. Só um minutinho, deixa eu só compartilhar aqui primeiro para ver se vai dar certo. Tá bom, então vou guardar, aí depois eu zero o cronômetro. Boa sorte. Então, vai começar agora 15h05, já vai passar, né? Pode começar? Pode certinho, 15h04. Gente, boa sorte. Boa tarde, tá? Meu nome é Ive, eu sou graduanda em Serviço Social e eu estive presente dentro do edital de extensão do relato das atividades lúdicas no Museu dos Dinossauros, e eu gostaria de fazer esse relato de experiência agora nesse momento. No caso, agora, eu vou passar um pouquinho aqui para a introdução. De início, eu gostaria de agradecer todo mundo presente, iniciar dizendo que esse projeto de extensão mobilizou a intenção de concepções de atividades lúdicas no Museu dos Dinossauros que compreendessem uma estrutura plural de entendimento dessas exposições paleontológicas, somadas também a uma compreensão do patrimônio sociohistórico de Beirópolis, que, em outras palavras, as particularidades interativas e sensoriais favoreceriam percepções mais amplas e simplificadas desse conhecimento para crianças ou para outros tipos diversificados de público que visitam diretamente o museu.
No caso agora, vou passar aqui para alguns registros de algumas fotografias que dá para vocês retratarem um pouquinho que os componentes que vêm visitar o museu, eles são diversificados, eles são amplos, os turistas que vão às instituições são plurais e estabelecem diversas dinâmicas, não são, no caso, apenas escolas, são centros de atenção a idosos, centros de capacitação, centros de socioeducação, então são públicos variados que devem ter um atendimento dinamizado, o que é possível com a movimentação de atividades lúdicas dentro do museu. Vou passar agora para as justificativas, tudo bem? No caso, as justificativas desse projeto, a priori, seria na construção dessas atividades para fomentar essa interação interdisciplinar com o museu, no favorecimento da apreensão do conhecimento, tanto da questão material dos fósseis, mas também dessa questão cultural, porque esse é um ambiente que favorece a captação de uma aprendizagem pedagógica, cultural, lúdica, dentro de um viés social histórico, como o do bairro de Peirópolis. Então, esse método de aprendizagem, ele é favorável ao entendimento de um público diverso, que um conhecimento dentro de um arquétipo para mim, é um entendimento que enviesa a intencionalidade da preposição do museu. Então, os objetivos dessa fundamentação, no caso das atividades lúdicas, é o proposto no ensino inclusivo e adaptado desse estudo para a socialização e interação com o objeto, para a apreensão do conhecimento dele numa totalidade, visto que o lúdico e o sensorial viabilizam a informação e promovem um desenvolvimento cognitivo e estimulam a criatividade. Além disso, integram a multidisciplinariedade, porque esse tipo de atividade compõe várias áreas do conhecimento, então é um movimento dialético que favorece essa apreensão do conhecimento dentro do estudo da paleontologia, como se sucede no Museu dos Dinossauros. Agora, partindo um pouquinho da questão dos métodos, a partir dessas justificativas que eu citei, os métodos eles foram um pouco escassos, porque a gente não teve acesso a referencial bibliográfico ou teorizações que contribuíssem com a produção desse tipo de atividade. Tivemos apenas 3 momentos de formação, e esses momentos foram restritos a períodos de tempo, que não perduraram durante todo o projeto, e, em consequência disso, infelizmente, os objetivos não são cumpridos devido a essa ausência de preparação, e possíveis composições lúdicas não foram construídas de forma suficientemente necessária para a apresentação do museu. Então, esse contexto plural ele não foi dinamizado, enquanto as particularidades individuais de cada grupo que frequentava o museu em específico. Partindo desses preceitos, a gente vai caminhar agora para os resultados e discussões, que uma outra questão que eu queria citar agora é que a ocorrência de diversidades quanto à infraestrutura, que são demandas que foram muito fertilizadas quanto às possibilidades de ações que poderíamos adequar dentro do museu. Consequentemente, elas não foram contempladas de forma de construção de outros projetos que favorecessem o processo de atividades lúdicas, visto que ficamos, às vezes, muito e não propôs novos projetos justamente por conta dessas restrições, que afetou diretamente a questão da inexistência de atividades lúdicas, como no evento da Semana dos Dinossauros. Vou passar agora para umas segundas fotos. Que elas têm a intenção de viabilizar que essa ausência de projetos implementou na questão da pluralidade de atividades lúdicas, por conta da questão da organização física da instituição, que não permitia com que a gente conseguisse posicionar alunos no fomento da atividade ou na presença de materiais e um repertório teórico para a concepção dessas oficinas, bem como a questão do atendimento ao público, no que se refere à inclusão e acessibilidade, por exemplo, na questão de pessoas com deficiência auditiva, que não tem nenhuma possibilidade de interação dentro das exposições do museu, ou seja, várias prerrogativas que devem ser ajustadas antes do fomento das atividades lúdicas, como o direito da democratização do acesso ao conhecimento e educação, principalmente nessa vertente da área da paleontologia. Continuando a discussão dos resultados e discussões, a gente vai citar um pouquinho agora na minha perspectiva, as atividades lúdicas elas foram inexistentes, justamente pela ausência de prerrogativas favoráveis a essa abrangência de atividades e de projetos que a gente pudesse complementar dentro das exposições. Entretanto, é fundamental novas estruturas que forneçam a capacitação para a execução dessas oficinas, visto que essa interação com o público fomenta a percussão desse conhecimento de forma multidisciplinar e interessante, mas poderia ser melhor fundamentada dentro dos âmbitos para a promoção de um aperfeiçoamento voltado à inserção tanto dos alunos que estão como monitores, mas aqueles jovens que visitam o museu de fato, com grandes expectativas de ações interativas com o ambiente. Agora, na questão da conclusão desse projeto, quero afirmar que esse é um projeto que ele se expõe de uma maneira alternativa de educação do acesso a esse conhecimento na sociedade, que é muito restringido e elitizado, e essas novas preposições viabilizam o acesso a essas experiências. Então, é favorável que o museu deva fomentar essa cultura, essa democratização desse conhecimento, para que esse acesso à ciência seja devolvido para a sociedade em formato de um conhecimento plural, que, no caso, é essa questão das atividades lúdicas, elas serem movimentadas para um acompanhamento dinamizado e plural de todos os âmbitos dos setores sociais.
No geral, é isso. Eu agradeço e peço desculpas à velocidade da fala por conta do tempo curto. Certinho, Ive, muito obrigada, né? Vamos abrir, então, para os avaliadores. Se um de vocês quiserem começar ou quiser seguir uma ordem alfabética, fiquem à disposição. 2 minutos e meio para cada um, né? 5 minutos ao todo. Podem ficar à vontade. Professora Manuela, pode começar, por favor. Obrigada, professor. Primeiro, parabenizar o projeto, a intenção do projeto. Peço desculpas, não vou ter maiores considerações, porque eu não sei se para vocês falharam, para mim falhou bastante a apresentação, teve alguns cortes, até mesmo de fala, acho que a fala estava atrasada, então eu nem consegui fazer leitura labial, eu não consegui porque estava bem atrasada. Eu achei o trabalho interessante, eu só tenho uma pontuação. Quando você fala métodos são, a gente não fala métodos são escassos, porque a metodologia é o caminho que a gente segue, os métodos são os caminhos que vocês seguem. Então, na verdade, os trabalhos a respeito dessa temática são escassos. Foi o que eu entendi. É um relato de experiência, né? O orientador não está presente, eu não entendi se ele estava presente ou não. Não, ele não está presente. Não está presente, tá? É porque são, igual a Juliana falou, são itens que depois a gente precisa realmente pontuar ali dentro do nosso formulário de avaliação. E senti falta de, por exemplo, na discussão, você trouxe os resultados, mas não trouxe uma discussão forte. A gente fala em discussão, a gente traz um pouco de outros estudos. Entendi que os estudos são escassos, mas a gente sempre costuma fazer isso, né? Fortificar o nosso resultado com algum outro resultado, não é comparação. Talvez fortificar, falar que foi ao encontro, de encontro, mas eu achei esse projeto muito interessante, parabenizo a Ive, e principalmente eu sei como é difícil, viu, Ive? Às vezes a gente tem pouco tempo para falar, passa o tempo, enfim, parabéns. Essas são as minhas considerações, não tenho mais nenhuma outra questão. Oi, Ive, boa tarde todo mundo. Parabéns também pelo projeto, né, pelo trabalho. Menina do céu, você fala tão rápido, ô louco! Mas, apesar dos cortes que deram, eu acho que eu consegui pegar a essência do trabalho. Bom, você trouxe aqui para a gente, principalmente a partir desse relato, né, que existe falta, ou tal qual você colocou, algumas falhas em relação ao lúdico no museu, certo? E aí você, em algum momento, você falou, né, que houve escassez de material. Eu entendi o material como se fosse material físico mesmo, para poder trabalhar, certo? E eu gostaria que você falasse sobre um pouquinho mais disso. Qual é esse material que você ou o grupo sentir falta, né? E exemplificar algumas restrições que vocês tiveram, só para deixar um pouquinho mais claro para mim, por favor. Posso falar? Sim. Licença, então, eu agradeço as contribuições dos professores. Vou falar nessa questão dos métodos. Infelizmente, essa questão dos métodos ela abrange tanto a questão dos materiais, mas também quanto os referenciais bibliográficos que a gente teve acesso. No caso, a questão do ensino ela ficou um pouco descuidada no que se refere aos próprios monitores, visto que esse diálogo ele não foi bastante conclusivo no que se refere às exposições das atividades lúdicas, pelo menos dentro da minha perspectiva de monitora. No caso, um exemplo mais significativo dessa preposição, com um grande contingencial de alunos, a gente não consegue fomentar uma atividade lúdica justamente por conta da questão de ausência de espaços adequados para essa manifestação, seja por meio de cadeiras ou mesas, mas também a questão de prerrogativas de como a gente poderia valorizar essa oficina em si. Como eu citei, vou falar um pouquinho da questão da inclusão, que ela é um pouco mitigada lá dentro do museu, dentro da minha perspectiva,
porque no que se refere, por exemplo, pessoas com deficiência auditiva, elas não têm a experiência de ter uma visita mediada justamente pela ausência de exposições interativas que não fomentam com essa atividade que esse projeto se interagia. Não sei se consegui exemplificar um pouquinho melhor, mas qualquer coisa eu retomo aqui. Não, para mim eu estou satisfeito com isso. Eu só acho que na sua apresentação devia ter colocado justamente de uma forma um pouco mais explícita essas sugestões, certo? Abrir, de repente ter aberto durante a sua discussão sugestões do que seriam feitos e embasar em outros autores, outros trabalhos, tal qual a professora Manuela disse, certo? Mas, no mais, parabéns, certo? E que tenho certeza que essas sugestões você tem, manda essas sugestões para o pessoal lá, para que, de repente, a gente tenha só a melhora do atendimento ao público. Obrigado, viu? Muito obrigada, viu? Obrigada aí, professores, né? Então, vamos ao próximo trabalho, que é a 22ª Semana dos Dinossauros e Promoção à Ciência, um relato de experiência a partir do olhar de estudantes de psicologia. Será apresentado por Ana Tereza Ferreira Persson. Ela está presente? Boa tarde, estou sim. Está sim, né, Ana? Ana Tereza. E o seu coordenador também, a professora Helena de Ornelas também está, né? Vi ali, né? Sim. Então, estão presentes apresentadora e coordenadora. Pode iniciar, então, Ana Tereza, a sua apresentação, né? Terá, então, 5 minutos, né? Uhum. Quando você estiver ok, já vou zerar o cronômetro. Boa sorte, né? Obrigada. Eu vou só apresentar aqui, aí vocês me falam se dá para ver, porque eu não vou conseguir mais ver o Google Meet. Certinho, está aparecendo pra gente. Vou zerar, então, o cronômetro, tá? Boa sorte. Beleza. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Tereza. Eu e o meu colega Bruno Henrique, orientados pela nossa professora Helena Pereira, nós montamos essa apresentação a partir da nossa experiência como estudantes de psicologia e mediadores da 22ª Semana dos Dinossauros, com enfoque à promoção da ciência. A Semana dos Dinossauros, ela é um evento organizado pelo Complexo Cultural e Científico de Peirópolis, que tem o objetivo de expandir o ambiente educacional para além desse contexto de sala de aula, escolar, mais engessadinho. Para isso, ela conta com a presença de voluntários de todos os cursos da graduação. Então, qualquer um que estude na UFTM tem a possibilidade de se inscrever para tentar ser mediador do museu, inclusive estudantes de psicologia. É um momento de difusão acerca da relevância que a gente tem aqui em Uberaba da paleontologia, do conhecimento científico, histórico e cultural, tanto para as pessoas aqui da cidade, quanto para a região do Triângulo Mineiro como um todo, quem sabe futuramente mundial, né, com a chegada da Unesco. O nosso principal objetivo aqui é fazer uma defesa a esses momentos e demonstrar a importância da divulgação científica para a construção e propagação de uma cultura científica na sociedade. A gente acredita que essa educação científica é um dos objetivos sociais primordiais, especialmente para estudantes de graduação de uma universidade federal como a UFTM. Dessa forma, a nossa presente apresentação tem o objetivo de relatar a vivência resumida dos estudantes de psicologia como mediadores desse evento. Para isso, antes da realização da semana em si, nós tivemos um treinamento prévio realizado pela equipe do museu, que deu todo o arcabouço necessário para a gente realizar uma mediação de qualidade para as escolas. Durante a Semana dos Dinossauros, o Bruno e eu participamos das atividades no período da manhã, durante 4 dias, e a gente conseguiu estar presente em todas as sessões do Geossítio, que permitiu que a gente tivesse uma noção ampla de como ocorreu as mediações nos diferentes locais. E a partir da Semana do Dinossauro, a gente fez esse relato e as reflexões de experiências que fogem um pouco do contexto tradicional
do nosso curso. Como resultados e discussões, a partir disso, a gente pôde destacar a participação majoritária dos monitores dos cursos de Biologia e Geografia, devido à proximidade que eles têm com o conteúdo, e, em menor escala, mas ainda presentes, demais cursos de licenciatura, como História, Geografia, Química e até Física. Durante a Semana do Dinossauro, teve a presença de escolas municipais até universidades. Eu tive a experiência de mediar para uma universidade que compareceu. Foi bem desafiador, mas ao mesmo tempo muito estimulante. E além das nossas mediações, foram oferecidas atividades promovidas pelo PET História e palestras de um mestrando que estudou na UFTM. A gente percebeu como resultado, e por meio das discussões que a gente teve depois da Semana dos Dinossauros, o aprofundamento do conhecimento histórico, cultural e paleontológico, que a gente já reforçou na introdução, tanto para as pessoas que visitaram e participaram, quanto para os próprios mediadores, com os treinamentos e esses momentos de interação com os diversos contextos educacionais. Por fim, a nossa conclusão, a gente entende que, além de enriquecer a nossa experiência acadêmica, a Semana dos Dinossauros também atende ao dever social de todos os universitários de uma instituição pública, que é justamente disseminar e estimular esse interesse pela ciência e pela cultura entre a população, fazendo assim uma ponte de engajamento ativo entre a população e a academia, que é um dos principais objetivos da UFTM e das universidades federais como um todo. E aqui é as referências. Obrigada pela atenção. Obrigada, Ana Tereza. Vamos, então, às considerações, né, dos avaliadores, né, da ordem que vocês, né, acharem melhor. Fiquem à vontade. Oi, Ana. Primeiro, parabéns pela apresentação. Apesar de eu estar lendo a apresentação, eu achei ela bem autoexplicativa, você explicou muito bem, ficou bem clara, sucinta, o objetivo claro. Além do objetivo que foi relatar a experiência, você ainda fez uma reflexão, né? Então, ficou bem legal. Acho muito importante essa questão dessa fusão ciência e cultura aí entre a população, esse engajamento, né, que tem esse conjunto de população, academia, universidade, escolas, é extremamente importante e interessante, até mesmo no ensino, lá do ensino fundamental, médio, para ter acesso, conhecimento, não só a questão da cultura, mas também conhecimento ali do que a universidade tem, oferece, esses eventos, acho super importante. E eu queria saber, assim, eu sei que foi um relato de experiência, vários autores, coautores, queria saber de você um pouquinho, o que você achou sobre isso, o que você acha sobre essa educação científica, sobre esse engajamento ativo, como que foi a experiência para você? Sim, como eu comentei, primeiro, obrigada, né, pelas considerações. Como eu comentei, algo muito distante do que a gente tem tradicionalmente na psicologia. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente é unidos pela mesma coisa, que é essa propagação do conhecimento científico e da divulgação de saberes, seja dentro da paleontologia, seja dentro da psicologia. Eu acho que o fim de tudo que a gente faz dentro de uma universidade social é devolver para a população o que a gente está fazendo aqui, né? Porque, querendo ou não, a gente está aqui por conta da população. Para mim, a Semana dos Dinossauros foi uma experiência muito, assim, particularmente inspiradora. Eu faço psicologia, mas eu tenho muito interesse pela paleontologia, e quando eu vim para Uberaba e descobri que tinha toda essa questão de Peirópolis e do Geossítio, eu fiquei muito entusiasmada e muito feliz com essa abertura de que a mediação é para todos os cursos, não é restrito para determinados cursos, então todo mundo pode ir lá e aprender. O treinamento que a gente teve, assim, valeu por todas as mediações, foi verdadeiramente uma aula, e eu acho que a UFTM
a gente tem que dar muito valor nisso, porque são poucos lugares que a gente tem essa oportunidade, esse contato tão próximo com algo que é de milhões de anos, sabe? Então é uma coisa que a gente tem que dar muito valor, assim. Obrigada, Ana. Apesar de vocês relatarem que foi aí o pessoal da geografia, biologia, que eu acho que tem de maior concentração, talvez uma ampla divulgação aí desse projeto, dessa semana, o pessoal da saúde. Tem muita coisa que o pessoal pode fazer e ia ser bem legal. Eu sei que está aberto para todos os cursos, mas talvez divulgar mais para chamar mais o pessoal, porque eu acho isso super interessante, faz parte da cultura daí, né? Sim, eu e o Bruno, a gente está fazendo propaganda na psicologia. Vamos ver se o ano que vem a gente consegue mais pessoas. Sim. Obrigada, Ana. Eu que agradeço. Oi, Ana, boa tarde. Primeiro, sua apresentação, né? Gostei bastante, tal qual a professora Manuela já disse também. A sua apresentação, ela é sucinta, objetiva e junto com a sua fala, a gente entende facilmente, né, tudo que você fez e que se propôs a fazer. Parabéns, viu? Aí, e é legal também nessa sua fala que você estava respondendo para a professora Manuela, o que você disse que parabenizar o FTM por trazer tudo isso para você e para todos os outros. Bom, é isso que a universidade, pelo próprio nome, né, de universo, universidade, tem que fazer. Só que, infelizmente, não são todos os alunos que têm essa consciência de sair do seu mundinho, né, tal qual você fez, da psicologia, não é isso que a gente geralmente tem aqui no curso, mas você e o Bruno se propuseram, né, a buscar coisas diferentes. Isso é fenomenal. Buscar o que a universidade tem para entregar para a gente, seja qual for a comunidade acadêmica que está buscando, são coisas diferentes, isso só faz a gente crescer pessoalmente, profissionalmente. E aí minha pergunta é nesse ponto. Você disse que tudo que vocês fizeram lá, né, tradicionalmente, vocês não veem muito no curso. Mas você consegue, no curso, os conteúdos, as disciplinas, linhas psicológicas, enfim, consegue fazer, retirando a parte do objetivo do teu trabalho, que é a parte de divulgação científica. Você ou o Bruno conseguiram fazer essa ponte entre essa mediação num lugar no museu, com o que vocês geralmente veem na psicologia? Vocês conseguiram fazer essa ponte? Se sim, eu queria que você colocasse aqui para a gente, por favor. Sim, eu acho que essa ponte também vem muito da nossa orientadora, da Helena, que é a questão da psicologia educacional. Acho que tem tudo a ver essas interações extra-classes e o que a gente aprende dentro da disciplina de psicologia organizacional, que é essa difusão do conhecimento para além de um sistema padronizado. Então, olhar a escola como uma instituição que está em interação com o ambiente, e é dever do psicólogo a gente ter esse olhar mais amplo para tentar achar alternativas diferentes de potencializar esse conhecimento. Então, enquanto é que a apresentação é muito pequena, né? Então a gente não consegue trazer todos os elementos, mas enquanto eu e o Bruno a gente estava pensando em como a gente ia apresentar para a GIEP, veio muito forte essa questão da psicologia educacional, também um pouco relacionado com o que a Ivy falou de atividades lúdicas, o psicólogo ele pode estar presente nesse sentido, e pensando um pouco diferente desse contexto, também a gente pode pensar na questão da gestão de pessoas, né? Dessa psicologia mais organizacional, assim, de uma questão de estar ali na organização do evento em si, um psicólogo como gestor da organização dos eventos também. Acho que a psicologia, todo lugar que tem humanos e cultura, a psicologia está presente, né? Então. Perfeito, Ana. Muito obrigado e parabéns para vocês e para a orientadora também. Muito obrigada, gente.
Obrigada, Ana Tereza e a professora Helena de Ornelas, né, pela presença. O próximo participante, apresentador, é pela lista, eu creio que ele não esteja presente, né, que é o Camilo André Viana Dias. Acho que não, né? Vou passar, então, a gente passa, então, para o próximo trabalho, né, e deixa o Camilo por último, né, caso ele ainda chegue, antes de finalizarmos a sala. Então, agora iremos apresentar o trabalho Impacto das Mediações no Sucesso do Projeto, Exposição Científica, o Museu dos Dinossauros. Será apresentado pelo aluno João Vitor Ferreira dos Santos. Ele está presente, né? Sim, estou aqui. E o seu orientador também, né, professor Tiago Marinho, né? Isso. Presente os dois. Então, pode colocar sua apresentação, né? Boa sorte, né? São 5 minutos. Quando você colocar, eu já peço o nome. Certinho, então. Então, irá começar às 15h31. Boa sorte. Oi, não estou conseguindo ouvir, tive um probleminha. Você quer recomeçar? Que a gente, né, tenta... Agora Certo, estamos posso ouvindo. recomeçar? Tá ouvindo? Isso, então estamos ouvindo agora, certinho, João Vitor. Então vamos começar, Certinho. então. Vou zerar o pronome de novo, certinho. Boa sorte. Ok. Boa tarde, meu nome é João Vitor Ferreira dos Santos. Eu sou aluno do curso de Ciências Biológicas da UFTM, estou no 4º período. O meu orientador é o professor Dr. Tiago da Silva Marinho e a colaboradora é Isadora Pizzi, que é a mestranda do professor também. O projeto, né, tem intuito, sob a coordenação do professor Tiago, né, visa a capacitação e o desempenho do papel ativo nas visitações guiadas no Museu dos Dinossauros, bem como as atividades envolvidas no laboratório, né, do Centro de Pesquisa Paleontológico Llewellyn David Price, que é localizado no Complexo Científico e Cultural de Peirópolis. E, além disso, a gente engloba, né, ações do âmbito de ensino, pesquisa e extensão, proporcionando uma abordagem um pouquinho mais abrangente e integrada nestes ambientes. Né, toda essa experiência que a gente teve durante esses 9, 10 meses aí de mediação do museu, né, de todo o projeto de extensão, foi muito enriquecedor, tanto para, cientificamente, né, tanto para a minha carreira acadêmica, quanto também para o meu crescimento pessoal, de ter conhecido o pessoal lá de Peirópolis e estar sempre abrangendo ali a comunidade também, não só o complexo científico. O período de extensão, ele teve início no dia 14 de março de 2023 e se encerrará hoje, né, que foi o último dia, no dia 30 de novembro do presente ano. Durante todo esse período, né, enquanto havia mediador no museu, é notável essa diferença, né, de visitação, que eu vou trazer os números mais para frente, né, nos próximos slides, mas é notável realmente essa diferença entre os meses. Durante esse ano, né, durante esse ano corrente, até o mês de outubro, né, do presente ano, foram mais de 118 mil pessoas visitando o museu. Aqui, né, eu trouxe uma tabela, uma amostra de dados, né, que foram retirados lá do museu mesmo. No mês de janeiro, a gente pode observar que é quando teve o maior índice de visitação, quando não tinha mediadores ainda, né, que foram 8.062 pessoas. Em fevereiro, teve uma queda, né, foram para 6.905 pessoas. Em abril, que foi o primeiro mês corrente, né, a gente teve a visitação de 8.757 pessoas. Né, e já em maio, mais de 10 mil pessoas, e dali para frente
foi uma evolução muito grande, né? A gente recebeu mais escolas, as visitações aumentaram, tanto para o público, né, aberto ao público, quanto para as escolas agendadas. Aqui eu trouxe um gráfico comparativo, né, demonstrando as visitações do Complexo Científico de Peirópolis, certo? E aqui a gente consegue ver um aumento em julho, né, que geralmente é um mês de férias, e a gente tem geralmente uma pequena baixa, mas esse ano não. A gente teve uma ampliação muito grande, né? Gente, desculpa meu gatinho aqui, mas a gente teve um aumento relativamente muito grande. O número de visitantes em janeiro, igual eu falei, foram 8.062 pessoas. Em abril, que foi o primeiro mês que tinha os 30 dias correntes, né, com os mediadores, a gente teve uma alta de 695 pessoas, que é muito representativo para o museu, né, que é quase um aumento bem relativo mesmo e significativo para a gente. João, você fechou o seu áudio. Opa, desculpa. Acho que na hora que o gatinho passou, ele acabou fechando o áudio. Vocês terminaram de ouvir o último, tá bom? O último slide? Fechou o áudio quando você for começar as considerações finais. Ah, certo. Obrigado, então. Então, retornando aqui, a gente pode notar uma relevância muito grande, né, para as visitações, toda essa explicação e o compartilhamento de notícias e períodos científicos mesmo, né, que a gente traz essas informações para as pessoas e é muito enriquecedor, tanto para a gente quanto para as pessoas que estão visitando o museu também. E eu, como morador de Beraba, também posso falar que é muito interessante estar indo lá e receber a visitação antes mesmo de estar ingressado na universidade. E, por último, as referências são os dados retirados do museu mesmo, são cedidos pelo museu. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, João Vitor. Então, iremos às considerações dos avaliadores. Fiquem à vontade. Bom, parabéns pela apresentação, João Vitor. Eu fiquei com um pouco de dúvida em relação ao objetivo, mas me fala, é um relato de experiência. Sim, é um relato de experiência. Tá. Nos resultados, eu vi que você trouxe bastante informação, bastante número, né, de visitações, enfim. Eu senti um pouco de falta do relato da sua experiência, ou do relato da experiência do grupo, da turma, não sei se foi um relato seu, se foi um relato coletivo. Eu senti um pouco de falta desse relato da experiência em si. Eu queria que você me falasse sobre isso. Certo. Como experiência no total, assim, foi muito enriquecedor para mim, tanto para minha carreira acadêmica quanto o crescimento pessoal mesmo, porque acontece, né, uma abrangência de visitações muito grandes. Mesmo quando são escolas, né, de crianças de primeiro ano, 4, 5, 6 anos, maternal, assim, até pré-adolescentes na fase final da escola e até nas universidades mesmo. Então, toda essa troca de experiências, essa troca de saberes, né? Às vezes, iam algumas universidades lá e eles trocavam alguns saberes, assim, que realmente são muito enriquecedores, né? Toda essa experiência que se torna ali no dia a dia é realmente muito enriquecedora. Entendi. Vocês trouxeram, às vezes, dados e que não ficou claro o relato da experiência. Acho que faltou isso. Falar sobre a sua experiência em si. Porque foi, na verdade, a capacitação para vocês serem mediadores para fazer as visitações, certo? Certo. Talvez quando a gente pega para escrever, não fica tão claro quanto a sua fala.
Então, agora que você falou, eu consegui entender um pouco melhor. Então, isso ficou um pouco confuso para mim. Mas, parabéns. Eu vi que realmente vocês têm bastante engajamento aí no Museu dos Dinossauros, na Semana dos Dinossauros. Eu acho isso extremamente importante, essa junção população, universidade, cultura de Uberaba, a gente não pode esquecer. Enfim, parabéns. Obrigado, professora. Oi, João, boa tarde. Boa tarde, Breno. Viu, João, o seguinte, agora pegando o gancho, professora Manuela, você disse que o seu trabalho era um relato de experiência. Certo. Porém, eu fiquei com um pouco mais de dúvida agora, porque o título do seu trabalho não leva a entender que você iria apresentar ou teria o objetivo de relatar uma experiência. Porque a partir do momento que você coloca o seu título como Impacto das Mediações no Sucesso, né, no projeto de exposição científica, eu estava esperando o impacto, né? Qual que foi o impacto dessas mediações? Então, aí eu não sei por conta da minha cabeça ser um pouco mais, já que ainda mais se mostrou número, ela trabalha bastante eu trabalho bastante com morfometria, né? Então a gente já vê número, fica extasiado, né? Aí, quando você trouxe número, assim, nossa, será que vai mostrar que tinha qual foi a quantidade de mediadores para cada grupo, sei lá, de 100 pessoas que tivesse, né? O quanto que foi a quantidade, por exemplo, né? Agora colocando, depois que você falou, estou pensando aqui. Qual foi a qualidade do serviço prestado, da mediação prestada, melhor dizendo, de dessa quantidade de mediadores para esse grupo? Foi boa, não foi? Os grupos que vieram avaliavam o mediador, né? Porque eu acho que tudo isso daria para ter um pouco mais de aderência a esse teu título sobre o impacto, né? E em relação a isso, agora pergunta, né? Não sei se você tem ou não esse tipo de informação, e se tiver, ou perto disso, para socializar aqui com a gente, para a gente entender um pouquinho mais desse impacto que teve no trabalho, por favor. Certo. A minha intenção primordial assim, do trabalho era linkar, né, a quantidade de visitações, por isso o impacto, né, que é considerável nos momentos que tem os mediadores, né, tem um aumento considerável quando ainda tem quando tem os mediadores lá. Então, a partir de março, que foi o início, né, abril, o primeiro mês corrente, que a gente tem esse primeiro aumento, né, então ali que é quando eu começo a relatar mesmo a experiência, né. Então, a minha ideia era linkar, né, o relato de experiência com os números, para a gente poder ter essa abrangência nos dados, né. Quanto à avaliação dos mediadores, né, a gente não tem um sistema avaliativo, assim, né, as escolas não recebem alguma coisa para avaliação dos mediadores, né. Então, não sei se teria muito como colocar esses dados amostrais aí. Mas a minha ideia principal do trabalho era realmente linkar tanto a experiência de mediação durante o ano corrente, né, com realmente esse aumento, né, mostrar esses números que realmente teve o aumento. O Juliana, tem um tempinho ainda para uma última pergunta? Sim, pode perguntar, professor. Pode ficar à vontade, Certo, porque eu acho que o legal. último também, apresentador, não chegou ainda. Pode ficar à vontade. Não tem... Tudo bem. Uma última pergunta, viu, João? Você falou, né, fazer o link do aumento da quantidade de visitações para quando começou essas mediações. Por exemplo, teria você ou alguém do grupo, né? Tem bastante gente que participa, né? Tem algum relato verbal ou, sei lá, qualquer tipo de relato assim, nossa, eu visitei aqui, mas não tinha nenhum mediador, voltei aqui para visitar e agora com mediador, e isso foi muito melhor a visita, ou olha, visitei só que não tive tanta diferença entre sem e com mediador. Vocês tiveram esse tipo de feedback ou não?
Sim, sim, durante o ano corrente, algumas, principalmente famílias, assim, né? Nos finais de semana que a gente ia para o projeto, eles às vezes passavam primeiro sem os mediadores, daí quando eles chegavam no prédio administrativo, eles viam que tinha mediação, a gente voltava lá no Museu Estação para poder fazer a mediação ali, e eles realmente falavam, né, nossa, é muito melhor com a mediação, a gente consegue entender e até expressar o meu entendimento mesmo, né? Porque como eu falei, eu sou daqui de Beraba, né? Então, assim, a minha infância toda foi vendo o museu crescer e tendo as suas reformas, né? A sua diferenciação ali de ano para ano. E desde que eu fiquei um pouco mais velho, assim, que eu me mudei de Beraba, e eu, né, parei de acompanhar. Então, assim, quando eu voltei para Uberaba, eu fui visitar o museu e não tinha mediação, e eu nem pensava em fazer biologia na época, assim. E hoje, né, eu tive todo o treinamento com o professor Tiago, né, e, assim, é realmente muito bom, né, muito gratificante você entender um pouquinho da exposição e tudo mais. Perfeito, brigadão. Tá aí o impacto. Queria ter vindo também. Bom, parabéns para você e para o professor Tiago também, viu? Obrigado, professor. Agradeço ao João Vitor e ao professor Tiago, né, que estavam presentes. Só para confirmar, então, o terceiro apresentador, Camilo André Viana Dias, não chegou ainda na sala, né? Não entrou na sala. Ele teve um tempinho, né, pessoal, né, a gente ter passado ele por último, né, não chegou ainda. A nossa orientação é que encerremos a sala. Então, é isso. Não precisa, então, só reforçando que não é necessário assinar a lista de presença, né, nem os ouvintes, nem os apresentadores, porque o Google Meet gerará essa lista, né, então ficou gravado e será disponibilizado no YouTube posteriormente. Então, é isso, né, muito obrigada a todos e todas, né, até a próxima. Muito obrigado pela Obrigada. oportunidade também. Tchau, tchau. Obrigada, professora Manuela e Obrigada. Boa tarde. obrigada, boa tarde. Tereza, obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Boa tarde, obrigada. Até mais. Pronto, você tem 5 minutos para fazer a sua apresentação. Pena de